Vamos lá, gente. Vamos falar sobre o atraso de fala, o tempo de desenvolvimento, né, abaixo do esperado para uma criança falar. O que a gente tem visto agora no consultório? As crianças que estão articulando mal palavras, já falam, já conseguem articular palavras, até juntar frases, mas a articulação da palavra, né, como ela articula a língua, a boca e sai esse fonema dos sons das palavras, ainda é pouco claro e às vezes difícil de compreender, principalmente fora do ambiente familiar. Quando a família, a mãe que convive muito, ótimo. A mãe, às vezes, o menino fala alguma coisa que você não entende, mas ela entendeu, porque está convivendo muito com a criança e já se adapta ali. Bem, então o que nós estamos percebendo é isso. Mas a gente tem que recapitular o que vinha acontecendo antes. Até no meio da pandemia e logo depois da pandemia, a gente viveu mudanças sociais radicais, ambientais. As crianças foram excluídas da escola. E muitas crianças ainda não estão em escola plena, hein? Lembrar que o colégio público, em muitos lugares, não está funcionando plenamente. Ainda, o que isso significa? Ainda estamos vivendo reflexos da pandemia. Apesar dela ter acabado, né, e assim, as coisas terem esfriado, a realidade social ainda continua afetando o desenvolvimento das crianças. E isso casa muito bem com o que a literatura mostra, que fala, né, quando você estuda desenvolvimento infantil, a gente percebe que a importância do ambiente. O ambiente é sempre a primeira causa a suspeitar da causa de qualquer atraso de desenvolvimento. Eu preciso pensar, existe algum fator externo, ambiental, que faz com que essa criança não esteja desenvolvendo plenamente? Essa é a primeira pergunta que eu tenho que fazer, né? E nós temos, sim, um contexto social muito forte. Então, e nesse momento agora, o que nós estamos percebendo é que as crianças voltaram a desenvolver a fala, mas ainda de maneira arcaica. Ainda estão expostas aos eletrônicos, às telas, excessivamente, numa menor quantidade sim. Ainda estão restritas, né, à socialização, muitos não entraram na escola, não têm irmãos. Tudo isso afeta, apesar do grau de isolamento social ter mudado completamente, nós não estamos dentro da normalidade. E o aparelho social, estatal, né, a seguridade, essa sociedade não está amparada para proteger essas crianças. E o que nós vemos muitas vezes, crianças que até as mães gostariam de colocar numa creche, mas não tem creche na sua escola, no seu bairro, na sua cidade, que pegue crianças abaixo de 2 anos de idade, e aí por diante, né? Enfim, falta vagas, a mãe tem que trabalhar home office enquanto as crianças estão em casa, e uma série de transformações. O que eu quero dizer é que não tem como a gente ficar falando de desenvolvimento infantil sem falar sobre isso. Tem que ver que contexto é esse que essa criança está inserida, antes da gente se preocupar em fazer 1000 exames e até a consulta com um especialista que às vezes vai te dizer isso. Você vai ter que modificar e perceber esse ambiente externo, porque se a gente não fizer transformações externas, nós não teremos transformações no desenvolvimento da criança.